A Mani Rego, ex-companheira do Davi, entrou com um processo de reconhecimento e extinção de união estável contra o campeão do BBB 2024. A Ju já vai explicar o que é essa extinção, que até eu fiquei meio confuso, né? E o processo está em trâmite na 7ª Vara de Família da comarca de Salvador. O término do casal ocorreu poucos dias após o baiano se consagrar como grande campeão do BBB 2024. Durante o confinamento, Davi se referia a Silene de Jesus Rego, mais conhecida como Mani Rego, como sua esposa. Um dia após faturar o maior prêmio do programa de 2,9 milhões, o ex-motorista de aplicativo disse em entrevista ao Mais Você que estava na fase de conhecer melhor Mani Rego. A fala causou muita estranheza em várias pessoas, viu? Principalmente porque ela se dizia esposa dele, já que os dois moravam juntos há 2 anos. O próprio Davi, durante o reality show, várias vezes mencionou o nome da Mani como esposa, né? O termo minha esposa. Após a repercussão, a então vendedora de sanduíches decidiu terminar o relacionamento em julho, terminar o relacionamento à época. Aí, em julho, ela falou sobre o término, abre aspas para Mani: não me arrependo de nada do que fiz. Tudo foi muito genuíno e verdadeiro da minha parte. Tudo que construí ao decorrer do programa foi para enaltecer uma relação, enaltecer uma pessoa. Eu não esperava nada disso, caso a fama, pois eu continuava trabalhando. Iam atrás de mim na barraca para saber quem era a Mani, mas não me arrependo de nada não. Tudo que você faz de bom para o outro diz muito de você. Falou ao Alô Bahia. Pois bem, gente, então trazer toda essa situação, né, para vocês entenderem bem, a Mani entrou com um processo. Só é importante relembrar um trecho sobre o Davi, que eu acho que para casar bem também, porque desde que venceu o programa, o Davi alugou mansões, passeou de lancha e comprou imóveis de luxo para aluguel na Bahia. Em entrevistas, gente, ele destacou que seu patrimônio já alcançou 10 milhões de reais, graças a estratégias de compra, venda, reforma e aluguel de imóveis. Ele também ganhou 2 carros como prêmio do BBB, que juntos somam 700 mil reais. Ele também comprou um outro carro avaliado em 380 mil reais. Então, em entrevista ao Link Podcast, que vocês vão lembrar bem, ele explicou como aumentou o seu patrimônio. Olha só, abre aspas para ele. Pega a visão. O ramo imobiliário hoje em dia é o que dá mais dinheiro. Você compra um terreno de 200 mil, coloca mais 400, constrói uma casa de alto padrão, vende por 1.200.000. O cara chega com 1 milhão e tu vende em 6 meses, você ganhou 400 mil, explicou ele na entrevista. Então tá aí, Ju, primeiro comecinho para vocês entenderem toda a situação, né? Então vamos lá, vamos explicar pro pessoal o que é união estável, né? Porque muita gente fala, mas talvez não entenda ali certinho como é que funciona. A união estável, ela é reconhecida, né, pela nossa legislação e é uma relação entre 2 pessoas, independente da opção sexual, gente. E se caracteriza ali por uma convivência pública, contínua e duradoura, e com o objetivo aí de constituir família. Ela é reconhecida como uma entidade familiar e, por isso mesmo, no Código Civil, ela traz deveres e direitos semelhantes ao do casamento. Por que a Mani entrou com essa ação? Primeiro, para reconhecer essa união e depois para dissolver. Na matéria estão dizendo extinção, mas o termo mais comum que a gente usa é dissolução. Por quê? Porque a dissolução já aconteceu. Todo mundo sabe que eles já não estão mais juntos. Isso é fato. Mas aí ela pede o reconhecimento, então, lá do início, né? Do período que eles ficaram. E como que se faz isso? Se as pessoas quiserem, elas podem ir ao cartório e fazer o pedido ali, a escritura pública de união estável. E quando não estiverem mais juntas, também faz a dissolução da união estável. Tudo isso via cartório. Mas, nesse caso, como não se tem uma data início, se procura o judiciário para que ele reconheça qual que é a data, a partir de qual data ou de qual período eles ficaram juntos. Para daí, sim, ela poder ter os direitos como se casado estivesse. Lembrando que no regime de união estável, salvo se tiver ali algum documento escrito ali dizendo que eles abrem mão em relação ao patrimônio do outro e tudo mais, a regra que vale é da comunhão parcial de bens. E o que é isso?
todos os bens adquiridos durante a constância dessa união, o período dessa união, serão divididos meio a meio. Eita, então pode? Pode, isso é muito usual, muito comum, gente. 50-50? 50-50. Lá, Porque entra no regime da comunhão parcial de bens. Tá? Salvo disposição em contrário, salvo se eles tiverem declarações ali, onde eles reconhecem que não tem interesse na outra parte e escolherem ali uma outra forma que não deve ter acontecido, porque se ela está ingressando no judiciário ali para pedir, é porque não tem. E como se faz prova de tudo isso? Vários meios, gente. Contas, né? Pode ser uma conta de luz no endereço da pessoa. Podem ser testemunhas, declarações, fotos, vídeos, postagens em redes sociais e por aí vai. E também declarações em programa de televisão. Então, do período que ele ficou no confinamento, por diversas vezes ele contou vários episódios da vida deles. Vixe. E horas, como o pessoal diz, horas se referia como esposa, horas se referia como namorada. Mas, independente da terminologia, importa ali se o intuito deles era constituir família. Uhum. E se as pessoas, e aí pode entrar a parte de prova testemunhal, as pessoas os reconheciam como um casal. Sim. Entendeu? Independente de ser casado ali, verdade, gente. verdade. Vamos traduzir aí para o português mais comum. Casado no papel. Uhum. Mas eles se apresentavam como um casal, que vivia junto, que dividia suas despesas, que trabalhava junto, que às vezes um usava um bem do outro para adquirir alguma coisa, porque muito se cogita ali em relação ao carro. O meio de trabalho dele era um carro que era dela, De né? motorista de aplicativo, Exatamente. né? Então tem era várias... dela? Era dela. Olha. Então tem várias questões ali que podem, né? Que isso tudo serve como meio de prova. Então, tem várias questões aí e que vão ter que ser provadas, né? Então, todo mundo vai fazer prova. Ela, de provar que existia uma união estável, e ele, se não estiver de acordo, de comprovar que não era uma união estável. E que sim, era um namoro. Por isso que prudente, assim, e você vê isso agora, mais recentemente, com muitos jogadores de futebol, eles fazem contrato de namoro. Para que as namoradas não digam ali, eu larguei tudo e tava ali morando com ele, né? Porque eles vão morar em outros países, na O verdade. Hendrick lá que tá no Real Madrid fez um contrato de namoro. Sim, exatamente, pra evitar. Teve jogador aqui do Paraná que teve que dividir tudo com a menina. Por quê? Porque eles eram de outro estado, veio pra cá, ela veio morar com eles, eram namorados. Mas aí, ela pediu reconhecimento da dissolução da união estável e tudo que ele ganhou no período teve que dividir com ela. Olha só. A Speedway perguntando o seguinte, mas quando ele saiu do BBB, demorou para receber e não ficaram mais juntos. O prêmio terá que dividir? Não importa. Não é a data do recebimento, né? Mesmo na loteria. Tipo, a pessoa ganha hoje, tem um trâmite aí de 15, 20 dias, né? Então, não importa. Se no período que teve o ganho, eles estavam juntos, tem a partilha. A gente entrar nos detalhes expostos pelo Léo Dias. Vamos lá, então. Mani Rego entrou com um processo pedindo reconhecimento de união estável com Davi Brito. Na ação judicial, a empresária ainda exige uma indenização do ex-namorado. Olha a bomba, galera! Que saiu vencedor do BBB 2024 no período em que eles ainda estavam juntos. O Léo Dias conta agora o valor cobrado por Mani a Davi. Conforme apurado pelo Léo Dias, a empresária solicita no processo uma indenização com valor superior a sabe quanto? 450 mil reais. A ação judicial foi aberta no dia 26 de agosto no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, mas mais precisamente na 7ª Vara da Família de Salvador. Se conseguir uma resposta favorável ao reconhecimento da união, Mani garante os direitos de quando eles ainda eram um casal e os quase R$500 mil do ex. Isso aí a Ju vai explicar, porque para não parecer confuso, né, Ju? Depois de reconhecido, o mesmo processo pede para extinguir o vínculo dos dois, que já não estão mais juntos, que a Ju já explicou, né?
Então, a Mani também já revelou em entrevista que não teve acesso a nenhum valor ou prêmio que o Davi ganhou durante o BBB. Quando o baiano participou do programa que o consagrou campeão, ele ainda chegou a fazer declarações de amor à influenciadora. Nos últimos dias do BBB, o Davi dizia que sairia de lá e já marcaria o casamento com a Mani, Sim. né? Que era questão de tempo que ele Teve queria até casar. uma prova do monstro que ele tava vestido de espelho, lembra? Exatamente. A prova que ele ganhou o carro também, acho que ele falou isso também, que foi uma prova de resistência. Pois bem, gente, então o valor revelado, R$450 mil de indenização. Mas... Para ficar claro que não é só esse valor que ela quer receber, né? Então, porque tá ali, as pessoas têm que colocar o valor da causa, certo? Nem sempre o valor da causa é o valor final, é um valor estimado ali. Então, ela colocou como valor da causa R$450 mil. Uhum. Pode ser que esse valor aumente, gente. Depende ali do que for pedido. Mas, levando a regra da união estável, que se assemelha ali ao regime de comunhão parcial de bens, ela sim teria direito, os dois, né? A 50% do que constituíram no período da união. Então é isso, ela quer divisão do prêmio, ou dos prêmios, porque ele não ganhou só um prêmio. De tudo, né? Exatamente. Porque ele ganhou 2.900.000, mais 2 carros, mais 100 crédito, mil, né? Teve Isso. outros prêmios. E mais R$450 mil como indenização. Uhum. Entendeu, gente? Então, se a gente fosse colocar na ponta do lápis, ela tá pedindo o quê? Uns R$2 milhões? Se a gente pega a divisão, Mais ou menos. mais né? ou menos uns R$2 milhões aí que ela tá pedindo na justiça pro Davi. Eu vou fazer a conta enquanto a Ju tira dúvidas de vocês. Tá. Zé tá perguntando aqui, me relacionei com uma garota por quase 2 anos, mas não moramos juntos. Isso caracteriza a união estável? Tem gente que acha que é só morando junto, mas não necessariamente, porque assim, as pessoas às vezes vivem uma união estável e não estão juntas todos os dias. Vamos dar um exemplo. Moram em cidades diferentes, mas passam a maior parte do tempo juntos. Moram na mesma cidade, mas passam metade do tempo na casa de um, metade do tempo na casa do outro. O que configura? Ter a aparência de que são um casal e de que constituem uma família. A gente sabe que com os namoros de hoje em dia, que as pessoas passam mais tempo ficando juntas, né? Não necessariamente morando juntas. Possa soar, mas tem uma diferença entre a união estável. Porque a união estável, ela se assemelha muito ao casamento. Então, ali se tem divisão de despesas, se tem contas que às vezes até uma conta conjunta, né? Porque as pessoas têm o intuito de ter uma família, de ter uma relação duradoura. E também tem a questão das testemunhas e de provas, de trocas de mensagem e tudo mais. Então, hoje, todos os meios de prova são usados nisso. Antigamente, tinham bem menos, né? Mas era fotografia, não sei o quê. Mas hoje, vídeo em rede social, né? Postagem. Só tá no maior programa de relação. Tudo vira prova, né, gente? Como. Tudo vira prova. A Maria Inês falando, Ju, se a pessoa viveu com a pessoa e terminou o relacionamento, ela tem direito a alguma coisa? Sim, morar junto? Se você tinha ali, né? Se enquadra na união estável ali, que era uma convivência pública, né? Contínua e duradoura e com esse objetivo, independente de quem deu causa ao término da relação, gente, então tem direito. Facilmente. E lembrando que aí, gente, é do período. Então, assim, a gente não sabe qual é o início ali que ela coloca, né? Mas o término é provavelmente 16, 17 de abril, que é quando acaba o BBB. Ou quando oficialmente ali, né, tem o fim. Não é verdade? Foi naquela semana. Foi dia... Ai, gente, 16 de abril? 16 de abril foi a final do BBB. No dia seguinte, ele dá aquela entrevista na Ana Maria Braga que fala que eles estão se conhecendo. Isso. Né? E aí que começa todo esse burburinho. Oficialmente, ali, é no domingo daquela semana que a Mani diz que eles não estão mais juntos. É mesmo? Sim, porque tem aquele retorno dele a Salvador. É verdade. Né? É verdade. Então tem essa situação. Então sabemos que assim. E aí, gente, se o Davi, após, vamos supor aqui, 20 de abril, que seria ali esse domingo, ele fez contratos de publicidade e outras coisas, ela não tem direito. Se desse dinheiro que ele ganhou no BBB, ele multiplicou, fez outras rendas, ela não tem direito, entendeu? E nem ela, se ela firmou contratos de publicidade posterior àquela data, não tem direito. Então é o que eles adquiriram nessa constância, durante a união deles.
Entendi. Eu tava lendo uma mensagem aqui da Esther. Ô Esther, não estão apagando as mensagens não, viu, querida? Que bom que você tá aqui, viu? Sua presença é fundamental para nós aqui todos os dias. Vou separar mais algumas mensagens. O pessoal tá atônito aí com o valor da possível, né? Indenização mais do que ela tinha direito, né? Tem um vídeo dele falando com a Fernanda BBB sobre isso, se eles moravam juntos. Ele responde que não. E daí, como fica isso? Desculpa, só pegar aqui a mensagem de novo. Tem um vídeo dele falando com a Fernanda BBB sobre isso, se eles moravam juntos. Ele responde que não. E daí, como fica isso? Tem que verificar ali qual é o contexto do vídeo também e se isso vai ser levado no processo. Porque somente uma fala contradizendo outras provas, tem que ver o que vai ser levado em consideração pelo judiciário, entendeu? Entendi. Porque tem que ter ali um conjunto de provas, né? A Lourdes perguntando, Ju, a justiça pedir tanto documento que a gente tenha feito no cartório de união estável. Gente, para muitos casos, eu não sei se é essa a tua pergunta, Lourdes, que se exige uma declaração. Um exemplo, você quer colocar alguém como beneficiário de plano de saúde, quer fazer um contrato junto. Então, eles pedem ali se tem uma declaração. Muitas vezes é uma declaração em cartório, dizendo que vive em união estável desde tal data, e aí as duas pessoas firmam ali, tem a firma reconhecida, ou se não, se você tem realmente uma escritura pública. Para determinadas situações, eles pedem a escritura pública. O que é recomendável é que se você vive em união estável, né, você tem ali uma escritura pública para não ter problema depois. Para não ter que se socorrer do judiciário. Verdade. A Fernanda falando o seguinte: boa noite, meu casal favorito. Moro com o pai do meu filho há 9 anos, só não somos casados no papel igreja, né? Como funciona? Você vive mais do que como um casamento mesmo, né? Sim. Vocês têm até filhos juntos, né, gente? Então, assim, a relação de vocês, sim, é de convivência pública, é contínua, é duradoura. Então, isso não depende nada de você ter um papel, né? Dizendo ali que vocês são casados oficialmente. O regime que vocês se enquadram ali por essa união estável e também que os filhos são uma comprovação disso, né? Minimamente, pelo menos desde o período que você está gestando seu filho, vocês têm uma união estável, sim, te dá todos os direitos. Direitos e deveres de um casamento, né? Acabou passando um superchat ali eu já puxo só mais uma da Creuza aqui, ó. Gustavo, mas é a parte do Davi que ele teria direito? Precisa ser direito também para ser justo, mas independe, né? Sim, dos dois lados a gente tá falando. Lados, é igual. Se é todos os contratos publicitários, tudo que ela adquiriu durante esse período também tem que ser dividido, gente. É isso aí. Ali é comunhão dos dois lados. É isso aí. Superchat do Tetão. Os carros entram na disputa, tudo, né? Sim. Todos os carros, todos os prêmios. Aqueles 100 mil daquela construtora lá, tudo. Sim, o negócio da faculdade. Sim. Mas aí da faculdade, como é que vai ser? Ele vai fazer meio período ela também? Nem sei se ele abriu mão dessa bolsa. Pode ser metade. Ele vai fazer metade, você vai na metade. Metade das aulas vai eu, metade vai você.